Oi, crianças! É tão bom estar aqui novamente com vocês para que a gente continue aprendendo sobre as histórias da vida de Jesus. Esse Jesus tão maravilhoso que nos ama. Nós vimos já que Jesus nasceu aqui nessa terra como um ser humano normal, de uma forma simples. Que Jesus então tinha todo o poder, que Jesus fazia milagres, curava as pessoas, tinha poder sobre toda a natureza. E nós também vimos que Jesus foi enviado por Deus a essa terra para cumprir o plano de amor de Deus pelas nossas vidas, pela minha vida e pela sua vida. Então hoje nós vamos a mais um episódio da vida de Jesus e já estamos quase encerrando essa série dessa vida maravilhosa de Jesus que nós estamos aprendendo tanto. Semana passada a gente viu então que Jesus já tinha ido até o jardim do Getsemane, já estava próximo da sua morte. Jesus já sabia que já estava chegando a hora. Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer aqui na terra, ele tinha noção clara da vontade de Deus na sua vida. E então, crianças, a Prof. Elô contou que Jesus tinha ido até o Getsemane e lá no Getsemane ele estava orando e falando com Deus. Jesus estava conectado com Deus o tempo todo através da oração. E nós também podemos seguir esse exemplo de Jesus. Todo tempo nós podemos estar ligados a Deus em oração. E essa história que nós estamos contando, crianças, sobre a vida de Jesus, ela está na Bíblia. E a gente sabe que se uma história está na Bíblia, ela é verdade, né? Crianças, nós vamos então continuar esse episódio da vida de Jesus, esse momento que foi tão difícil. Então, como a Prof. já falou, estava chegando próximo a hora de Jesus ser entregue, de Jesus cumprir o seu propósito, a sua missão, aquela missão que Deus tinha dado para ele. Jesus estava lá no jardim e orando, e aí então alguns soldados vieram buscar Jesus, porque sabe, crianças, os sacerdotes, os mestres da lei, aqueles homens estudiosos, eles tinham raiva de Jesus, porque na verdade eles tinham medo de tudo aquilo que Jesus ensinava. Eles achavam que Jesus era um falso profeta, eles não tinham fé, eles não acreditavam em Jesus. Então eles mandaram soldados virem buscar Jesus. E foi o que aconteceu. Os soldados vieram, prenderam Jesus e levaram até os sacerdotes. E lá, na presença dos sacerdotes, eles acusaram Jesus, falaram várias coisas que Jesus tinha feito, mentiras, pagaram pessoas para inventarem mentiras sobre Jesus. E o povo começou a ficar do lado dos sacerdotes, começaram a acreditar em tudo aquilo, as pessoas começaram a acreditar. E aí os sacerdotes então mandaram entregar Jesus para Pilatos. Houve o julgamento de Jesus. E sabe, crianças, nessa oportunidade, o Pilatos, ele era um romano. Ele não cria em Deus. Ele então queria saber quais eram as acusações que tinham feito contra Jesus. E na verdade, crianças, aquilo que os sacerdotes falavam, que as pessoas falavam, não convencia Pilatos. Até que Pilatos fez o seguinte, ele falou assim: olha, é o seguinte, a gente está próximo da Páscoa, então nós vamos fazer assim, nós vamos deixar o povo decidir se esse Jesus deve ser crucificado ou não. E sabe, crianças, era costume daquela época soltar um prisioneiro naquela época de Páscoa. Então tinha Jesus e um outro prisioneiro lá que se chamava Barrabás. Aí Pilatos chamou aquela multidão e perguntou para as pessoas: vocês querem que solte Jesus ou vocês querem que a gente solte Barrabás? Sabe o que as pessoas responderam, crianças? Solta Barrabás, solta Barrabás. As pessoas estavam enganadas, mas tudo isso aconteceu, crianças, porque o plano de Deus precisava se cumprir. Jesus precisava ser entregue na mão dos pecadores para que fosse morto. E foi o que aconteceu. Levaram Jesus. Jesus sofreu muito. Jesus, ele foi açoitado. Os soldados batiam em Jesus. Ele ficou todo machucado. Foi muito sofrimento. Jesus derramou o seu próprio sangue e então, crianças, levaram Jesus até um alto do monte e lá em cima Jesus foi
crucificado. Jesus morreu uma morte muito dolorida, uma morte triste, uma morte humilhante. Vocês já imaginaram o Rei dos Reis, o próprio Deus, o Salvador da humanidade, Jesus sem pecado, ter sido morto desta forma em uma cruz? Mas foi o que aconteceu. E crianças, tudo isso aconteceu para cumprir o plano de Deus, porque Deus disse que Jesus viria a essa terra, entregaria a sua própria vida para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Lá na primeira história da vida de Jesus, nós vimos que Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, e eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, e desde esse dia o pecado entrou na humanidade, e Deus então havia prometido que um dia Ele enviaria um Salvador para pagar o preço do pecado. E nós sabíamos, Deus falou que o preço do pecado só poderia ser pago com a morte, e a morte de um inocente como Jesus, que não tinha pecado. Essa morte de Jesus lá na cruz representa a nossa salvação. Então, crianças, quando Jesus morreu, Ele foi colocado em um sepulcro. Colocaram uma pedra na frente daquele sepulcro, sepultaram Jesus. Tudo isso aconteceu numa sexta-feira. Que dia triste, não foi, crianças? Tinha muitas pessoas que amavam a Jesus. Imagine todas aquelas pessoas que já haviam sido curadas por Jesus, a mãe de Jesus, os discípulos. Eles deveriam ter pensado, tudo isso agora acabou. O nosso Jesus, o nosso mestre, estava morto, colocado em um sepulcro. E a Bíblia diz, crianças, que aqui nesse sepulcro foram colocados guardas, vigias, para guardar a porta desse sepulcro. E aquele dia então anoiteceu, aquela sexta-feira anoiteceu, e veio o sábado, e tudo permaneceu em silêncio, nada aconteceu. As pessoas continuaram com as suas vidas, com as suas rotinas, e agora o nosso mestre Jesus estaria ali morto, em um sepulcro. Mas a história não acaba aí. E isso é o que faz essa história ser uma história de vida, uma história que transforma a história de toda a humanidade. Porque esse Jesus que foi preso, que foi maltratado, que foi humilhado, Ele morreu, sim, em uma cruz, em uma morte muito humilhante, em uma morte de dor. Mas esse Jesus foi colocado no sepulcro. Só que chegou, crianças, o domingo. E no domingo, algo surpreendente aconteceu. De repente, naquela manhã de domingo, houve-se um estrondo muito forte. E os soldados que estavam guardando aquele túmulo levaram um susto tão grande que saíram correndo. Então, naquele instante, crianças, houve um barulho muito alto, um estrondo, e aquela pedra foi removida de uma forma sobrenatural. E neste momento estava acontecendo o maior milagre de toda a humanidade. O nosso Jesus havia ressuscitado. Jesus, que havia sido morto, colocado naquele sepulcro, agora ressuscita para uma vida eterna. Olha que coisa linda, crianças! Essa história, tudo isso enche o nosso coração de tanta alegria. E então, Maria, a mãe de Jesus, naquela manhã estava vindo até o sepulcro, triste porque ela vinha trazer os perfumes para então perfumar o corpo de Jesus. E naquele momento, quando ela viu a pedra removida, eis que um anjo aparece para Maria e fala com ela: Maria, esse Jesus que estava morto ressuscitou. Vá e avise as outras pessoas, avise os discípulos, conte as boas novas para as outras pessoas. E Maria então, com toda aquela notícia, agora, quanta alegria, o nosso mestre Jesus havia ressuscitado, crianças. Que alegria! E sabe, crianças, Jesus ressuscitou e nós vamos descobrir na semana que vem o desfecho final dessa história da vida de Jesus. Tudo isso enche o nosso coração de alegria, mas também nos faz pensar em algo muito importante. Lembra que a prof falou lá no começo, crianças, que o nosso Jesus veio para cumprir um plano
que Deus mesmo havia feito para nos resgatar do pecado. Crianças, o nosso Deus que está aqui desse lado, representado aqui por essa cor amarela, é um Deus santo, um Deus sem pecado. Quando nós, aqui ó, essa cor azul representa eu, representa você. Quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecou lá atrás e todas as gerações que nasceram depois já nasceram com pecado, formou-se então um abismo entre Deus e o homem, porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado, e o que é o pecado? Pecado são as coisas erradas que nós, seres humanos, cometemos. A desobediência, a rebeldia, a mentira, tudo aquilo que ofende a natureza santa de Deus e que nos afasta de Deus. O pecado, então, crianças, criou um abismo entre Deus e o ser humano. Agora, nós não tínhamos mais acesso a Deus. Quando Jesus veio, deu a sua vida e morreu naquela cruz, o que Ele fez, crianças, no mundo espiritual, foi nos religar a Deus. Então, Jesus, a sua morte, fez uma ponte entre nós e Deus. Agora, por causa de Jesus, nós podemos ter livre acesso a Deus. Por causa da morte de Jesus naquela cruz, nós podemos falar com Deus. Por causa de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Mas como a gente faz isso, crianças? Como a gente pode de fato receber esse Espírito Santo? Será que todas as pessoas podem receber Jesus no seu coração? Sim. Todos os que quiserem, todos aqueles que acreditarem na morte e na ressurreição de Jesus, podem sim receber o Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós precisamos fazer uma coisa, crianças. Nós precisamos crer, precisamos acreditar que toda essa história é verdade, que tudo isso aconteceu mesmo, que o nosso Jesus, que morreu naquela cruz, hoje ressuscitou, que aquela cruz então está vazia. E nós precisamos então crer e confessar, falar: eu creio em Jesus. E também precisamos convidar Jesus para ser o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Criança, você que está ouvindo essa história, gostaria de fazer essa decisão hoje, de falar: Jesus, eu acredito nesse plano, eu acredito em tudo isso, eu acredito na sua morte e ressurreição, e eu quero te convidar para ser o meu Salvador. Você agora mesmo pode fazer essa oração, e a Bíblia diz que aqueles que confessarem Jesus como seu Salvador terão o seu nome escrito no livro da vida. E um dia, quando nós já não estivermos mais nessa terra, quando chegar a nossa hora da nossa morte, nós vamos nos encontrar com Jesus, vamos para o céu, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Olha que coisa mais maravilhosa, crianças! O meu nome já está escrito lá no livro da vida. E se você quer que o seu nome também seja escrito nesse livro da vida, você pode fazer essa oração comigo agora. Se você já fez essa oração e está assistindo essa história, criança, se o seu nome também já está escrito no livro da vida, ore agora junto com a prof por aquelas crianças que neste momento estão decidindo entregar a sua vida a Jesus. Vamos orar por todas essas crianças que estão assistindo essa história e que acreditaram nesta mensagem. Vamos orar com a prof? Senhor Jesus, nós queremos neste momento te agradecer pela sua vinda aqui nessa terra, porque o Senhor entregou a sua vida, porque o Senhor derramou o seu sangue por amor a cada um de nós, por amor a toda a humanidade, para que nós pudéssemos um dia ter a vida eterna. Senhor Jesus, nós te convidamos para entrar nos corações de todas essas crianças que neste momento estão crendo nessa história. Que o nome delas, Senhor, também fique escrito no livro da vida, Senhor. Que haja salvação na vida dessas crianças agora. E que essas crianças possam crer em Ti pelo resto de suas vidas, Deus. Seguir confiando, Deus, nas suas verdades, aprendendo mais da sua palavra, tendo um relacionamento contigo, através da leitura da Bíblia e através da oração. Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor enviou o Espírito Santo para habitar em nossos corações, porque agora nós podemos ter livre acesso à Tua presença, Deus. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que morreu naquela cruz, mas que ressuscitou. Amém.
Muito bem, crianças, você que fez essa oração comigo, agora você já tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Agora, cada dia mais, você pode buscar aprender mais de Deus lendo a Bíblia e também, crianças, orando. Nós podemos conhecer mais da vontade de Deus quando estudamos a Bíblia e podemos conversar com Deus, pedir tudo aquilo que nós precisamos através da oração. Crianças, semana que vem nós vamos ver a parte final dessa história e hoje nós temos 3 palavras-chave para essa história. As palavras-chave de hoje são sacrifício, que foi o que Jesus fez naquela cruz. Amor, foi por amor que Ele entregou sua vida, para que a gente pudesse ter a vida eterna. Então as palavras são sacrifício, amor e vida eterna. Preencha aí no seu álbum de figurinha, crianças. Tchau e até a semana que vem! Oi, crianças! Hoje nós vamos fazer mais uma brincadeira, uma sugestão de brincadeira para você fazer aí na sua casa. Então funciona assim, a gente vai precisar de um recipiente para a gente colocar os papeizinhos, um canudo e vários papeizinhos picados. A gente aqui separou em uma mesa os papeizinhos de uma cor para mim e de outra cor para Profelô. Mas a gente pode fazer tudo misturado, a gente só fez assim separado agora para a gente manter o distanciamento. Mas você pode fazer tudo misturado e brincar quando a gente for demonstrar aqui para vocês com os papeizinhos misturados e ver quem vence, tá? O objetivo dessa brincadeira é quem junta mais papeizinhos mais rápido, quem termina primeiro a sua cor, né? Então eu convidei a Profelô para mim, desafiei a Profelô para ela jogar esse jogo aqui comigo. Então nós vamos com o canudinho, eu vou fazer um para vocês verem, é assim, ó. A gente treina a respiração, viu, criança, com isso daqui. Aí a gente, ó, quem terminar primeiro é o vencedor. Vou devolver os meus aqui. Então, vamos lá, Profelô. Você entendeu a brincadeira, Profelô? Entendi. Puxa um, né, e assopra pra colocar aqui no baldinho, né? Exatamente. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Terminei! Nossa, que rápida! Olha só, crianças, é bem legal porque a gente treina bastante respiração. Na sua casa, para marcar o tempo, você pode colocar uma música bem animada. Quando a música acabar, tem que todo mundo parar de onde está. E também, crianças, na sua casa, você pode fazer essa brincadeira de um outro jeito. Você pode escrever vários nomes de personagens bíblicos nesses papeizinhos e espalhar em cima da mesa. Aí você faz a pergunta e a gente vai ficar procurando. Aí quem achar, por exemplo, se eu fizesse a pergunta: quem negou Jesus 3 vezes? Quem foi, Elô? Pedro. O apóstolo Pedro. Então a gente ia ter que achar um papelzinho escrito Pedro aqui. Quem achasse primeiro e puxasse, ganharia aquela fichinha. Então você pode brincar de diversas formas, é bem legal. Aproveite essa brincadeira aí na sua casa. Prof. Pri, vamos jogar mais uma vez, porque agora eu peguei o jeito. Vamos lá? Então vamos lá. Vou espalhar os meus. Preparada, Prof. Pri? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai! Ganhei! Parabéns! Tchau, crianças! Tchau, pessoal!